Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão. Hoje estamos aqui no Hospital da Unimed e vamos conversar com o Dr. Luiz Alberto. Ele é médico infectologista e vamos tratar de um tema muito importante, sobretudo nesse período pós-carnaval. Você não se cuidou? E agora, né, Dr. Luiz Alberto? É verdade. Eu acho que para a gente enfrentar esses problemas de saúde relacionados, por exemplo, com esta época de carnaval, em que a liberdade fica um pouco mais exacerbada, é importante para depois a gente não estar com o problema já, né, presente, e ao invés de prevenção a gente vai fazer o tratamento, o que é muito mais complicado e muito mais doloroso. Então são várias situações em que este estado maior de liberdade entre as pessoas, o contato mais íntimo entre as pessoas, podem facilitar a aquisição de vírus e bactérias que são transmitidos por essa aproximação física íntima entre as pessoas e que a gente, tomando algumas medidas preventivas, você pode minimizar esse contágio e até evitar, não em 100%, mas muito próximo desses números. Pois é. Doutor Luiz Alberto, e nesse período, né, que passou o carnaval, o pessoal não se cuidou, em geral nessas festas populares que reúnem multidões, quais são os principais tipos de problemas que acabam acometendo as pessoas? Começando por vírus. Na realidade, essas infecções virais, talvez a mais comum seja o herpes, né? O herpes simples e as chamadas viroses respiratórias, porque a transmissão, o contágio desses vírus que causam doença no aparelho respiratório, esse contágio se dá pela proximidade física entre as pessoas, principalmente se há ambientes fechados e com muita gente, porque é durante a fala, a tosse e o espirro que nós eliminamos, além do beijo, né, que seria o contato mais íntimo possível, não é? A gente tem então a possibilidade de alguém estando com esses vírus, aí seriam os vírus respiratórios e os vírus do herpes, poder passar para as pessoas que são susceptíveis e, consequentemente, não são ainda resistentes. E antes de detalharmos sobre o vírus do herpes, falar sobre os principais tipos de vírus que atacam as vias respiratórias. Bom, nós temos o vírus influenza, que é o chamado vírus da gripe, não é? Que a gente todo ano tem momentos de um pouco de pico, não é? Em que o número de casos aumenta. Vírus do para-influenza, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus e, logicamente, o coronavírus, né? Porque a gente tem vírus dessa família chamada de coronaviridae que compromete o aparelho respiratório do ser humano e já foram identificados desde os anos 1960. Apenas é que a gente agora está nesse processo recente de final de dezembro do ano passado até esses dias, com a descoberta de um novo coronavírus que foi denominado 2019 novo coronavírus. Mas antes dele tem outros vírus respiratórios, inclusive dessa família, e que podem aumentar em momentos em que há aglomeração de pessoas que estão fisicamente muito próximas umas das outras. Doutor Luiz Alberto, e falando agora sobre os principais, digamos assim, tratamentos para quem não se cuidou e acabou sendo contagiado por esses vírus que são transmitidos pela via respiratória. Na realidade não existe, né, nem tratamento, nem medida de prevenção uma vez o indivíduo contaminado. O que há de se fazer é esperar, porque o período de incubação geralmente dessas viroses respiratórias é muito curto, talvez dentro de no máximo 2 semanas. Quem adquirir um vírus novo que para ele não era resistente, poderá então apresentar as manifestações do comprometimento respiratório, principalmente febre, tosse,
nariz entupido, coriza e espirros, que são as manifestações do que a gente chama de viroses respiratórias. E que dificilmente terão gravidade. É muito raro, mas é bom ficar alerta com o início do quadro, procurar sempre um serviço médico. Dr. Luiz Alberto, nós vamos fazer um programa específico sobre o coronavírus. Mas ainda nesse programa eu gostaria que você pudesse pontuar quais são as principais características, sintomas do coronavírus. Aliás, esse novo coronavírus, porque já existiam coronavírus. Exatamente, outros que já eram conhecidos e já foram identificados há muitos anos, desde 1960, que eles sabidamente são responsáveis por quadros respiratórios. Eu diria que este novo coronavírus, e como pelo fato de ser novo, ainda alguma coisa que a gente não conhece, mas aparentemente ele tem se comportado à semelhança dos demais coronavírus. Ou seja, a maioria dos casos são casos leves, benignos, sem gravidade, e atingindo determinados grupos populacionais, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de 2 anos de idade, pessoas que têm doenças de base, doenças crônicas, um pneumopata, tem, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem asma, é doente cardíaco, tem insuficiência cardíaca, são pessoas que ao contraírem esses vírus respiratórios podem, com maior probabilidade, em maior frequência, ter a forma grave da doença. Então, acredita-se que esse novo coronavírus tenha o mesmo comportamento. O problema é que a gente tem recebido notícias somente dos casos mais graves, aqueles que vão para o hospital. E a letalidade, mesmo assim, está abaixo dos outros coronavírus identificados, como aquele chamado de SARS, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que era um novo coronavírus de 2002. A mortalidade pelo SARS já era próximo de 10%, enquanto que desse novo coronavírus está entre 2% a, no máximo, 3%. Estamos conversando com o Dr. Luiz Alberto no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, falando sobre as principais doenças que podem atingir as pessoas que não se preveniram no período do carnaval. E falamos sobre as principais doenças virais, Dr. Luiz Alberto. Falta falar sobre uma para a gente entrar nas bacterianas e nas doenças sexualmente transmissíveis também. Mas é uma palavra sobre o vírus do herpes. É uma outra possibilidade, porque é um vírus transmitido por contato íntimo, por contato de proximidade física entre o indivíduo que tem o vírus e que pode transmitir e aquele que não é resistente, não é imune e que pode então adoecer. O vírus herpes é um dos vírus mais disseminados no mundo todo. Admite-se que as pessoas, depois dos 30 anos, praticamente 90% da população, em algum momento, teve contato com esse vírus do herpes. É que às vezes ele não se manifesta, né? 30% apenas das pessoas que são infectadas com o vírus herpes é que vão ter a doença. E muitos vão ter a doença uma única vez, e um percentual, talvez em torno de 20%, vai apresentar crises repetidas durante alguns anos da vida. Doutor Luiz Alberto, e quando a gente pensa no pessoal que não se cuidou, nas doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo as bacterianas, quais são as principais que acontecem, principalmente nesse período de carnaval, que mais acabam, depois do carnaval, lotando os consultórios? Na realidade, são as mais comuns, realmente. Gonorreia, né, que é a popular blenorragia, mas tecnicamente o termo correto deveria ser gonorreia, e a sífilis. Principalmente a gonorreia, talvez a mais comum, que é uma uretrite, né? É uma doença que tem um período de incubação bastante curto. O indivíduo tem uma relação sexual, por exemplo, desprotegido, não é? Sem a camisinha, seja ela feminina ou masculina, e 24 horas depois, a 48 horas, ele pode já apresentar a doença. De 1 a 2 dias já aparece. Já pode aparecer. Até 7 dias é uma possibilidade. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas que foram infectadas durante uma relação sexual com o gonococo,
que é a bactéria causadora da gonorreia, eles poderão apresentar a doença 24, 48 horas depois dessa relação desprotegida. Doutor Luiz Alberto, e qual é a característica principal da gonorreia? Em termos de visibilidade, em termos de sintomas? Na realidade, é uma doença pouco incomodativa, apenas na hora de urinar as pessoas sentem ardor, aquele queimou, não é? Ficam às vezes urinando muitas vezes, de cada vez um pouco, não é? Ou então, que também no sexo masculino é mais comum, a eliminação de secreção purulenta pela uretra, por onde o indivíduo urina. Sai o pus pelo pênis. Pelo pênis, que aí você vai descobrir isso, por exemplo, ao acordar depois de uma noite dormida, que a cueca ou que o pijama está manchado de amarelo, ou mesmo durante o dia, nas suas atividades, pode haver o surgimento dessa pequena gota de pus. E o tratamento? O tratamento é facílimo, é bom ir ao médico, porque ele tem que pensar na possibilidade de gonorreia, e hoje o tratamento, principalmente para o gonococo brasileiro, aquele que ainda não adquiriu resistência, por exemplo, nos Estados Unidos, o tratamento da gonorreia é um pouquinho mais complicado nos dias atuais. Uma injeção intramuscular de um antibiótico chamado ceftriaxona resolve praticamente 99% dos casos de gonorreia. Apesar do tratamento ser fácil, ela é muito perigosa porque pode vir acompanhada por outras doenças. Sim, e complicar posteriormente. Quando não tratadas, ela pode passar, por exemplo, para casos de prostatite, né? Que já é um tratamento um pouco mais prolongado, um pouco mais complicado, e o incômodo, né, que o indivíduo tem quando vai urinar e sente aquela manifestação de ardor, de queimor. Na realidade, é a mais comum das doenças, mas a gente não pode esquecer uma outra bactéria também transmitida pela relação sexual desprotegida, que é a sífilis. Essa, no seu período inicial, a chamada sífilis primária, também é de facílimo tratamento, até mais fácil do que da gonorreia, porque é com um antibiótico muito antigo, e muita gente conhece pelo seu nome comercial, que é uma penicilina, chamada penicilina benzatina, e que a população, muita gente conhece pelo nome comercial, que é benzetacil. Uma só, né, de um só dia, num só momento, você trata. O grande problema da sífilis é quando não tratada nesse período, ela pode ter repercussões, aí sim, gravíssimas. Isso 10 anos, 20 anos depois, trazendo manifestações no sistema nervoso central. Inclusive ela aparece, mas depois se esconde. Se esconde. E tem gente que às vezes fica receosa de ir para o médico, mas ela não foi curada, a pessoa pensa que foi curada, mas ela está, digamos assim... Incubada, latente, piorando a situação no organismo. É verdade. Então, sempre quando se faz... se o indivíduo tem a relação não protegida, a relação sexual, ele não sabe, né, se adquiriu qualquer dessas bactérias, seja o gonococo para a gonorreia ou o treponema pallium para a sífilis. Então, é recomendado que ele procure um médico para o médico orientar, para saber se ele foi contaminado ou não. Porque não é obrigado você, numa relação desprotegida, mesmo você tendo relação com alguém que tem essa bactéria, não é 100% contagiosa. Doutor Luiz Alberto, a pessoa, por exemplo, passou o carnaval, não se protegeu, e na hora que a pessoa, de repente, assim, fica na dúvida se pode estar com algum problema ou não, quanto tempo depois ela pode fazer exame para fazer um rastreio sobre todas as 7 dias após. 7 dias. Já é um pé. Se ele não adoeceu de gonorreia, né? Porque gonorreia pode ser 24, 48 horas. 7 dias depois é muito provável que gonococo ele não adquiriu. O vírus HIV. Esse é um outro. Esse tem que ser conversado à parte. Ele tem características muito peculiares. Para a bactéria causadora da sífilis, que é o treponema pallium, 7 dias depois da relação suspeita, que foi desprotegida, existem exames para mostrar se o indivíduo foi ou não contaminado pela sífilis. E no caso do vírus HIV? Bom, esse é discutido particularmente. Por quê? Porque ele tem características próprias. Ele também é evitado pela proteção durante a relação sexual, principalmente a camisinha, que é a maneira mais comum e muito eficaz. Admite-se que 97 a 98% da transmissão seja
evitada, quando utilizada a camisinha correta e adequadamente utilizada, ela deve proteger em torno de mais de 95% das transmissões. Doutor Luiz Alberto, e no caso do vírus HIV, quanto tempo depois pode haver a manifestação no exame? Esse é mais difícil da gente dizer, mas assim, existem períodos em que é recomendado o exame. A gente faria um primeiro exame em torno de 15 a 20 dias, né? Se ele for negativo, é bom 3 meses depois fazer um outro. Esse outro sendo negativo, a chance dele ter sido contaminado é próxima de 0. Pois é, então você que está nos acompanhando, não se preveniu durante o carnaval, está aqui as dicas e as orientações do Dr. Luiz Alberto, que é médico infectologista no nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Dr. Luiz Alberto, seja sempre bem-vindo e recebam o kit de produtos Lucena para se aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, estamos à disposição. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão.